Beleza, pessoal? Então vamos para nossa aula de vetores, um pouquinho mais de vetores, né? Mais alguns conceitos, mais algumas operações com vetores importantes para você saber trabalhar com essa ferramenta fundamental para a cinemática vetorial e para outras áreas da física, até para a eletricidade, né? Mas principalmente para a dinâmica e para a cinemática vetorial, tá bom? Então vamos ver um pouquinho aqui de subtração de vetores e decomposição de vetores, tá certo? Bom, então nós vamos já direto aqui para um exercício que está na página 130, questão número 1. Página 130, questão número 1. O que ela diz? Ela diz o seguinte: a figura representa o perfil vertical de duas escadas rolantes que deslizam com velocidades constantes e com módulos iguais em relação ao solo terrestre. Uma pessoa A utiliza a escada que sobe e, simultaneamente, uma pessoa B utiliza a escada que desce. Ambas as pessoas permanecem imóveis em relação aos degraus. Aí ele dá aqui, né, que OP é paralela a NN, ele dá que ON é paralela a PN, OP igual a PN, que é igual a MN, que é igual a OM. A velocidade VAB da pessoa A em relação à pessoa B é. Então ele quer a velocidade relativa da pessoa A em relação à pessoa B. A pessoa A que sobe em relação à pessoa B que desce. Tá? Nós já vimos velocidade relativa, mas na mesma direção. Até a gente tinha uma regrinha assim, quando era em sentidos opostos a gente somava, né? E quando era no mesmo sentido a gente subtraía. Lembra disso? Um móvel a 120, vem atrás de um móvel a 100. Qual é a velocidade desse de trás em relação a esse da frente? 120 menos 100 é 20. É como se esse ficasse parado e esse fosse a 20, né? Mas se tivesse assim, era somar 100 mais 120, daria 220 km por hora de velocidade relativa. Bom, uma regrinha simples, tá? Pensando no uso prático da velocidade relativa para a gente resolver probleminhas de encontro, ultrapassagens, que a gente fazia lá na parte de cinemática escalar, no estudo do movimento uniforme, especialmente, tá certo? Porém, aqui agora, a gente precisa calcular uma velocidade relativa de dois móveis que não estão na mesma direção. Olha só, observe bem. Tem um que sobe, né, com velocidade VA, e o outro que desce com velocidade VB. Eu já vou colocar essa velocidade do que desce aqui, ó, grudadinha com a velocidade com o que sobe, origem com origem, tá? Então tá aqui, ó, a velocidade, o vetor que representa a velocidade do A, né, da pessoa A, e o vetor que representa a velocidade da pessoa B. Tá certo? Tudo bem? Beleza. Bom, agora, olha só, gente. Quando os vetores estão assim, origem com origem, se eu fizer a regra do paralelogramo aqui, ó, né, se eu fizer essa regra e traçar essa diagonal aqui, eu vou estar somando as duas velocidades, não é verdade? Mas o que é, de fato, uma velocidade relativa? É a soma das velocidades vetoriais ou é a diferença das velocidades vetoriais? Repare bem, quando eu dizia que assim a gente tinha que somar, é porque, na verdade, a gente estava subtraindo. Essa velocidade menos essa, ó, quando eu faço menos ele muda de sentido, ficam dois vetores do mesmo sentido, então a resultante é a soma. E quando era assim a gente subtraía, por quê? Essa velocidade menos essa, aí ficam dois vetores opostos, e vetores opostos, a resultante a gente subtrai. Então o que eu quero dizer é que, na verdade, velocidade relativa é a diferença das velocidades vetoriais. Diferença vetorial, preste atenção. Não é a diferença de valor, é a diferença de vetores. Tá bem, mas como é que eu vou subtrair esses dois vetores? Como é que eu faço a subtração? Desse jeito que eu fiz é a soma, então não é desse jeito. Vou apagar aqui, ó, a regra do paralelogramo não é. Sabe que regra que eu uso? A regra do polígono, né? Com os vetores origem com origem, ao invés de fazer paralelogramo, eu fecho o polígono aqui, ó. Quando eu fecho o polígono, esse vetor é o vetor subtração. Como eu quero a velocidade de A em relação a B, então eu quero VA menos VB, né? O vetor VA menos VB, nessa ordem, tá certo? E esse vetor, então, vai ter sentido de B para A, é sempre do último para o primeiro, de B para A, portanto, para cima. Então, está aqui a velocidade relativa, ó, tá? Então, é assim que você deve fazer, sempre que você quiser velocidade relativa de dois vetores que não estão na mesma direção, né? Porque se tiverem a usar aquela regrinha, você vai armar os dois vetores, origem com origem, certo? E vai fechar o polígono. Quando você fecha o polígono, você está subtraindo.
Qual é o sentido do vetor que fecha? É do último para o primeiro. Se você quer a velocidade relativa do B para o A, então você tem que fazer VB menos VA. Aí seria ao contrário, tá? Seria para baixo. Mas como ele pediu de A em relação a B, então tem que ser VA menos VB, e o vetor vai do B para o A, sempre do último para o primeiro. Se for de X em relação a Y, vai ser Vx menos Vy, e o vetor vai de Y para X. Beleza? Tudo bem? Então, a resposta está aqui, ó. É um vetor vertical com sentido para cima, né? Portanto, alternativa D. Alternativa D é a resposta correta dessa nossa primeira questão, tá? E vamos para a segunda questão. Aqui, ó, né? Página 131, que traz a seguinte situação. Nós temos aqui um aviãozinho, tá? Com uma velocidade, né, ascendente aqui, ó, uma velocidade ascendente, certo? Uma velocidade de 360 km por hora. Beleza, muito bem. Aqui fecha-se um triângulo, a altura desse triângulo é 3 km, certo? E um avião decola de um aeroporto, descrevendo nos primeiros 50 segundos trajetória retilínea inclinada até atingir a altura de 3 km, com velocidade constante de 360 km por hora. Durante esse tempo, os raios solares são perpendiculares ao solo do aeroporto, que é plano e horizontal. Calcule durante 50 segundos o módulo da velocidade da sombra do avião e o módulo da velocidade de ascensão do avião, componente vertical de sua velocidade. Tá? Bom, o que eu vou fazer primeiro? Ó, vou passar essa velocidade para metros por segundo, dividindo por 3,6, vai dar 100 metros por segundo. Tudo bem? E agora eu vou calcular essa distância aqui, ó, percorrida pelo avião, essa distância D aqui, certo? Se a velocidade é 100 e ele demora 50 segundos, a distância é velocidade vezes tempo. Então, a distância vai ser 100 vezes 50, que dá 5.000 metros. 5.000 metros equivale a 5 quilômetros, certo? Então, isso aqui vale 5 quilômetros. Ora, então eu já vejo aqui o seguinte, se esse cateto vale 3 e a hipotenusa vale 5 nesse triângulo retângulo, esse cateto adjacente vale quanto? 4 quilômetros, não é isso? Triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Não precisa nem fazer Pitágoras para descobrir. Belezinha? Bom, agora, minha gente, olha só o que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar e vamos calcular a componente horizontal da velocidade, ó. Essa velocidade eu posso decompor ela aqui na horizontal e chamar de Vx, essa componente horizontal, assim como eu posso decompor na vertical, né? E chamar essa componente vertical aqui, ó, de Vy. Tá. Então a gente quer as duas, o Vx e o Vy. O Vx representa a velocidade da sombra aqui. Quanto que a sombra andou enquanto o avião deslocou-se 5 km na ascendente? A sombra deslocou-se 4 km. Em quanto tempo? Nos mesmos 50 segundos. Então a velocidade da sombra é o ΔS, né? 4.000 metros, agora eu vou colocar em metros, certo? Dividido por 50 segundos, vou cortar aqui, vai dar 80 metros por segundo. Então tá aí, ó, nosso avião tem uma velocidade horizontal de 80 metros por segundo, ou a velocidade da sombra do nosso avião é 80 metros por segundo. Vamos fazer a mesma coisa da vertical? Tá, para a gente descobrir Vy, quanto que o nosso avião subiu, né? Quanto que ele se deslocou na vertical? 3 km, 3.000 metros. Então a velocidade vertical é 3.000. Quanto tempo? Tempo é o mesmo, 50 segundos. Isso vai dar 60 metros por segundo de velocidade vertical. Então, estão aqui os valores das componentes Vx e Vy, né? Da velocidade de ascendência do avião, da velocidade V, que era 100 metros por segundo. Beleza? Tudo bem?
Deixa eu ver se está ok aqui nossa gravação, por enquanto. Beleza, vamos continuar então. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos fazer mais uma questãozinha. Deixar um pouquinho aqui. Enquanto eu faço o desenho da próxima questão. Isso. E 30 graus. FB. FR. Tem mais um vetor para cá, 60. FA. Beleza. Bom. Aqui são os ângulos complementares, né? 60 graus, 30 graus. Tá aí, então. E a questão diz o seguinte. Dados, cosseno de 30, 0,87, seno de 30, 0,50. Duas pessoas tentam desempacar uma mula usando uma corda longa amarrada ao animal. Uma delas puxa com força FA de intensidade 200 newtons. Essa força FA vale 200 newtons, vou anotar ali. E a outra é com força FB. Ambas desejam mover a mula apenas na direção perpendicular à linha horizontal, X representada na figura. Considere que os ângulos são dados na figura, que a mula está no ponto P. A mula está aqui no ponto P. A intensidade da força FB é mais próxima de. Então, vamos lá, né? Vamos achar a intensidade da força FB. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, gente. Você quer que a mula se mova aqui, ó, na direção dessa força resultante. Ela não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos decompor a força FA e FB na horizontal e na vertical. Então, outra vez, decomposição. Todo vetor inclinado você pode decompor. É só projetar, fazer assim, ó, bonitinho. Você faz a projeção dele aqui, né? Aí você tem a componente horizontal, que eu vou chamar de FBX, e uma componente vertical, que eu vou chamar de FBY. FBY. Mesma coisa com o FA, ó. Vou decompor aqui na vertical. Aí eu tenho aqui um FAY, e na horizontal eu vou ter aqui um FAX. Tá bom? Quando você faz a decomposição, tem que fazer um quadrilátero certinho, tá? Tem que ser com uma régua de preferência para ficar bem feitinho, tá bom, gente? Bom, agora, veja bem. Se eu quero que a resultante dê aqui, ó, na vertical, na direção de FR, o que eu posso dizer sobre FBX e FAX? As duas componentes horizontais. Para eu conseguir ir reto aqui, ó, FBX e FAX tem que se anular, você concorda? Porque se FBX e FAX não se anulam, aí a mula não vai reto. Ela vai um pouco para a direita, ela vai um pouco para a esquerda. Para ela ir retinho, conforme a questão pediu, essa força tem que ser igual a essa. Tá? Então, FAX tem que ser igual a FBX. E aí a gente vai conseguir achar o FB aqui. Por quê? Olha só. Se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, quem é o FAX? Não é o cateto adjacente ao ângulo de 30, não é o cateto que está com o ângulo de 30. Então, este cateto, FAX, é a hipotenusa vezes o cosseno de 30. Tá? Lembrando que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí você isola o cateto adjacente, que é o que está nos interessando, vai ficar FA cosseno de 30. Da mesma forma que FBX, quem vai ser o FBX? FB cosseno de 60. Muito bem, tá aí, ó. Agora é só trocar os valores. FA vale 200. Cosseno de 30, ele pede para você adotar como sendo 0,87. Certo? FB é quem eu quero. E cosseno de 60 é meio. É meio.
Passo isso multiplicando, vai dar 2 vezes 7, 14 vai 1, 2, 8, 16, 17, vezes 2, e aí nós temos o valor de FB, que vai ser igual a 8,4,348 newtons. Aí o valor de FB, a força para que a mula siga na reta. Né? Alternativa D, para mais essa questão que usou decomposição de vetores. Certo, gente? Espero que estejam compreendendo, espero que percebam que tudo depende, né, de um bom desenho, de um bom registro dos vetores. Representar os vetores corretamente é fundamental, tá bom? Deixa eu ver se a gravação está seguindo correta aqui. Beleza? Então vamos para o próximo. Vamos fazer mais um. Deixa eu ver aqui. Não, aqui a gente terminou, né? São 3 questões, então estão feitas. Bom, próxima aula a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas a gente parte desse ponto daí para frente, né? Com versores, mais uma novidade sobre estudo de vetores. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.